2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1 diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Somente até aí. Poder sentar, queridos. Mas mantenha a sua Bíblia aberta. Vou ficar aqui com primeiro, segundo, terceiro e quarto versos deste pequeno texto. E como disse, é um tema de grande responsabilidade para a igreja, para quem prega a palavra de Deus. E eu estava meditando esse texto e conversei com um amigo meu e ele falei que ia pregar. E ele falou assim: poxa, amigo, tem como você transmitir ou fazer alguma coisa para a gente assistir? Aí ele falou: não para julgar, mas porque eu quero aprender. Eu falei: não, julgar, cabe à igreja fazer isso, porque é exatamente isso que está faltando nos nossos dias. A igreja, ela não tem julgado aquilo que é proferido nos púlpitos, ela não tem peneirado. E eu falei para ele: você como cristão tem a obrigação de julgar. O que você não pode é colocar o julgamento antes do alimento. O que você não pode se prender ao julgamento e não se alimentar. Aí você está errado. Mas julgar a Escritura cabe a todos nós. Por isso que eu digo para você: deixe essa Bíblia aberta e fique muito atento à palavra de Deus. O tema proposto para esse 9º aniversário é confirmando a nossa vocação e eleição. Já foi nos dada uma pequena introdução aqui da parte do pastor Cleilson, né? E a gente tem que conversar antes sobre isso, cara. Tem que conversar. Porque toda vez ele fala alguma coisa que a gente vai falar na mensagem. Isso não fica legal, porque depois você tem que mudar alguma coisa. E você já passou 1-2 dias meditando naquilo, você vai: vou falar isso. Aí ele já falou. Mas eu vou falar agora baseado no que ele disse. Mas tudo bem. Essa confirmação da vocação e da eleição, ela é muito importante para a igreja atual, como tem sido para a igreja no decorrer de toda a história, porque essa confirmação, ela é exatamente a identificação da igreja com o seu Senhor, com Cristo. Ela é também a confirmação do propósito que Deus tem para a sua igreja. Percebemos que atualmente a igreja, ela está dispersa, mas não como a igreja primitiva que estava dispersa por conta da perseguição. A igreja hoje, ela está unida, mas ela está dispersa em pensamento, ela está dispersa intelectualmente. Mas não é diferente da época de Pedro. Ela já estava ficando assim. Esse é um dos propósitos qual o apóstolo Pedro usa para escrever esta segunda carta. Mas hoje está muito mais ainda. Hoje está muito mais. Intelectualmente a igreja está totalmente perdido em relação às Escrituras, em relação à sua identificação com Cristo, em relação ao propósito de salvação para com ela. É tanta dispersão que hoje é muito comum não ouvir de púlpito pregações que falam a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, da necessidade de santificação, da necessidade da renúncia, da submissão à palavra de Deus. Se você ouve na sua igreja, dê graças a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você
é muito raro. O que se ouve hoje são palavras que alimentam o ego, que enchem a carne do homem, que intelectualmente o faz inchar a sua mente de coisas, de conhecimentos humanos. E antes de entrar no cerne do tema, eu quero falar um pouco dessa introdução, porque acho ela deveras importante para a nossa compreensão. O apóstolo Pedro começa essa carta dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Eu acho interessante falarmos a respeito da introdução de Pedro, porque existem muitas coisas implícitas ali. Pedro, de forma nenhuma, ele se apresentaria como servo e apóstolo se não houvesse tido uma experiência com o Senhor Jesus, se não houvesse confirmado a sua vocação e também a sua eleição. E por ter tido essa experiência, que futuramente ele faz menção nela no mesmo capítulo 1, só que a partir do verso 17, ele se apresenta como servo, como apóstolo. E a palavra servo aqui, ela também significa escravo. E o escravo é aquele que tem um serviço, ele tem um entendimento de que ele está aprisionado de alguma forma. Aí, ainda que pareça estranho, é um título que o próprio apóstolo atribui a si mesmo. Doulos, escravo, é um título, e ele atribui a si mesmo. E é interessante você ver a contradição desse entendimento nos dias de hoje, que se você chama alguém de servo hoje, vamos falar da liderança, por exemplo, que é onde está mais focado isso, que há uma rejeição da parte dos tais, porque título é aquilo que põe o homem acima de todos os outros, é aquilo que está relacionado à superioridade. E não é o que nós vemos nos dias de hoje? Apóstolos que surgiram de repente, daqui a patriarcas, daqui a pouco faraós, e por aí vai. Daqui a pouco semideuses, e assim eles vão atribuindo títulos a si mesmo. Mas o título que o apóstolo Pedro atribui a si é servo. É o servo de Cristo. Ser servo significa possessão inalienável daquele que o tem. É aquele que não pode de forma nenhuma ser vendido, transferido, trocado ou barganhado. Ele é propriedade exclusiva do seu Senhor. E não é isso que a igreja deveria ser? Serva de Jesus Cristo, escrava do seu Senhor. Só que quando você fala ou faz menção a alguma coisa desse tipo, de escravo, as pessoas, não, mas somos os escravos de orelhas furadas, que agora nós servimos espontaneamente ao seu Senhor. Quer dizer que espontaneamente, meu irmão, saiba que se eu espontaneamente quiser sair também e não servir mais, eu também. Há uma probabilidade disso. É assim que é ser servo. Ser escravo dá a intenção de que nós somos robozinhos de Jesus, de Deus, em que Ele faz aquilo que Ele quer conosco e que manipula. E a questão é, não é melhor ser manipulado por Deus do que por Satanás? O inimigo das nossas vidas? O inimigo de Deus? Então, o apóstolo Pedro atribui isso a si: eu sou servo. Ser servo também significa incondicionalmente à disposição de Deus. E não era assim que a igreja deveria estar hoje? À disposição do seu Senhor? E o que significa estar à disposição se não cumprir os mandamentos que estão estabelecidos na lei de Deus, na sua palavra? De forma mais simples, daquilo que a maioria conhece, cumprir o ID, por exemplo, que é a pregação do Evangelho. Mas não do Evangelho de formulado por um entendimento pessoal. Tipo, eu acho que o Evangelho é isso, e é isso que eu vou transmitir. Não, eu entendi que o Evangelho é isso, então é isso que eu vou levar. Cumprir o ID pregando o Evangelho é pregar o Evangelho que o próprio Jesus estabeleceu, da forma que Ele pregou, tanto em palavras quanto através da sua vida.
E ele diz, apóstolo. Era muito comum também, né? Essa palavra, apóstolo, enviado. Mas quando Jesus, ele comissiona os seus apóstolos, ele atribui a eles uma certa autonomia, autoridade específica, para poder dar continuidade ao processo que Deus estabeleceu, de implantação da sua igreja, na pregação do evangelho. E Pedro também entende isso. E depois ele continua dizendo, ele direciona o seu escrito agora, ele diz, aos que obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de Deus e Salvador Jesus Cristo. Por isso que eu falei na minha oportunidade anteriormente, de que vou ler o 1 Pedro, porque tem muita coisa a ver, porque provavelmente Pedro está escrevendo para os mesmos destinatários, por isso é a segunda carta. É muito provável que esses irmãos a quem ele se refere na sua segunda carta fossem os mesmos crentes dispersos, eleitos, que são forasteiros na dispersão no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses crentes mesmo perseguidos e dispersos alcançaram igualmente uma fé preciosa. Só que na carta de 1 Pedro, Pedro faz uma exortação aos irmãos a manter-se firmes neste mesmo conhecimento de Deus. E a palavra lá não é um conhecimento igual ao dos homens. Não é um conhecimento meramente humano e intelectual. É um conhecimento acerca de Deus e das coisas de Deus. E na sua segunda, ele desperta a igreja do Senhor para os falsos ensinos que estavam sendo introduzidos também na sua igreja. O que Pedro não faz questão de não deixar os seus irmãos esquecer é de que a volta do Senhor é fato, é real, e que não podemos nos esquecer disso, como o apóstolo, ó, pastor Cleilson falou aqui no início. Receba. Como o pastor Cleilson falou no início, Jesus está voltando e a igreja não pode esquecer isso, meu irmão. Não pode. Ela não pode abrir mão desta verdade tão clara nas Escrituras em detrimento do seu comodismo e dos seus desejos, dos seus projetos pessoais, não. Ela não pode abrir mão disso. É uma verdade que uma vez você chamado por Deus, invocado, convocado, comissionado por Deus para ser parte deste plano, você não pode esquecer, não pode abrir mão. E esses mestres estavam ali se infiltrando, distorcendo o evangelho. Mas Pedro, ele fala dos que obtiveram igualmente a fé. Sabe o que Pedro faz aqui? Ele unifica a fé dos irmãos. É o que está acontecendo aqui nessa noite, nesse 9º aniversário. Os irmãos todos reunidos e outras denominações, mas que são a igreja do Senhor Jesus. Nós que obtivemos igualmente a fé. Esse é o evangelho de Cristo, o evangelho inclusivo. É o evangelho que não faz acepção de pessoas. Ele alcança todos, mas todos quem? E continuando ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. É uma saudação bastante comum no nosso meio, não é verdade? Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor. Mas é importante entender isso porque Pedro ele traz aqui também para nós um entendimento muito profundo a respeito disso. E sugere neste seu cumprimento pelo menos duas coisas. A primeira é que a graça do Senhor nos alcançou. O apóstolo Pedro ele não diz assim, ó, nós obtivemos a fé, agora vocês vão ter que fazer isso e isso para poder ser alcançado pela graça. Ele obtiveram a fé, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, quer dizer que aqueles a quem ele se refere já têm isso. Já foram agraciados. Eles já foram alcançados pela graça. E, consequentemente, a segunda coisa que sugere é que estamos em paz com Deus. Que maravilha. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus! A graça do Senhor nos alcançou e por isso estamos em paz com Deus. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. E é uma compreensão que muitos que estão dentro da igreja, templo, não entenderam ainda. Não entenderam. É uma guerra consigo mesmo, e às vezes é uma guerra com o próprio Deus, e está no meio do povo de Deus, e é uma crise de identidade.
É uma confusão. Meu irmão, se você entender que outrora você era inimigo de Deus e que a ira de Deus estava iminente sobre a sua vida, mas que agora, por meio da graça de Deus que te alcançou, você agora tem paz com Deus, meu irmão, isso já é motivo suficiente para adorarmos o nosso Deus. Isso é motivo suficiente para todos os dias, toda hora, todo instante, olhar para os céus, ou pelo menos se prostrar no chão, cara no pó, como sempre ouvimos dizer, e dizer: Senhor, graças ao Senhor, porque tua graça me alcançou. Graças a Deus. Se a igreja atual entendesse isso, seria uma igreja com certeza muito mais quebrantada. Seria muito mais uma igreja temerosa em relação à presença de Deus. Ela entenderia que acender fogo estranho no altar de Deus é perigoso. Então, mesmo que se achegasse na presença de Deus, todo torto em pecado, ele se derramaria diante de Deus e se arrependeria. Mas as pessoas trocaram isso. A justiça de Deus, ela foi engolida pelo amor de Deus. E o amor de Deus bíblico foi deturpado. O amor de Deus, ele não é aquele que te pega: meu filhinho, você fez isso, né? Vem cá, é assim mesmo, tá? Você é desse jeito e papai te ama. Não, o amor de Deus não é assim. O amor de Deus é tanto 100% quanto a sua justiça. E pelo fato de Ele te amar, Ele vai tratar com você. É isso que acontece. E aí Pedro, então, ele ministra essa paz. É como também uma linguagem que ouvimos muito. Ministra sobre os seus irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Irmão, que isso aumente dia por dia na sua vida, a cada momento, a cada instante, que essa paz ela seja multiplicada na sua vida, que essa graça ela seja multiplicada na sua vida. E Pedro diz como que isso acontece: pelo pleno conhecimento de Deus. Agora eu entendo porque a igreja tem sido uma igreja depreciada, até mesmo aos olhos de Deus. Agora eu entendo porque que a igreja ela tem se tornado uma igreja manca em se tratando das Escrituras. Porque a igreja ela não tem buscado o pleno conhecimento de Deus. E é por isso que a graça de Deus não se intensifica no meio do seu povo. É por isso que a paz de Deus ela não intensifica no meio do povo. Pedro disse que isso só é possível pelo pleno conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Pedro aqui não está te dizendo que não é só um conhecimento. Ele não está trocando a experiência cristã por um conhecimento meramente intelectual. Claro que não. Até porque o apóstolo Pedro aqui ele está combatendo uma doença que já estava impregnada naquele tempo, que é o gnosticismo. Aparentemente uma religião sincrética, esotérica, que diz que o conhecimento acerca de divindades e tantas outras coisas é quem liberta o homem de tudo isso. É exatamente por isso que Pedro fala do conhecimento de Deus, já derrubando, desconstruindo este conceito que estava sendo introduzido na igreja. E desta forma ele resgata seus irmãos desta cilada diabólica e instrui no verdadeiro conhecimento. E diz que está em Cristo Jesus e que quanto mais se conhece dele, mais paz e mais graça nós podemos alcançar. Graças a Deus por isso. Observe, irmão, que nesta pequena introdução está Pedro totalmente entregue a Jesus. Percebeu que nessa pequena saudação de Pedro, analise essas poucas linhas, a mentalidade que Pedro tem a respeito da sua vocação, do seu chamado. Geralmente, numa leitura sistemática, passamos por cima disso como se fosse uma leitura comum, mas não é. A própria introdução nos mostra muita coisa e mostra principalmente a mente do autor. Pedro está com os 4 pneus arriados por Jesus, mas ele não está fora de si. Ele está consciente, ele está lúcido. E talvez você me diga assim: mas é claro que Pedro tem que
tinha que estar arrependido. É claro que ele queria agradar a Deus, afinal de contas ele rejeitou o seu Senhor, e agora ele vai fazer de tudo para poder, chamar a atenção de Deus. E eu te digo que sim, também. Pedro está dessa forma também, mas só que a motivação principal para tudo isso é arrependimento. Pedro, diferente de Judas, que entregou o seu Senhor, não foi movido por remorso ou um pesar de consciência. Não foi tipo, se eu fiz algo ruim para uma pessoa justa. Não foi isso, o entendimento de Pedro. Foi, eu entreguei o meu Senhor. É o Senhor que, numa outra ocasião, ele, pelo Espírito, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi esse o Senhor que eu rejeitei. E Pedro se entrega ao arrependimento. E diante do arrependimento, a sua mente é transformada. Por isso que Pedro escreve desse jeito. Analise agora, pegue essas poucas linhas e compare com a narração dos evangelhos e do livro de Atos, para você ver a transformação deste homem. A reação dele diante dessas situações. Pedro colérico, todo espontâneo, muitas das vezes se achando superior, melhor que os seus irmãos. E ele agora se atribui a si mesmo o título de escravo. Viu só como é que é o plano de Deus? Eu não coloquei o título da mensagem, eu vou falar agora. O título eu vou usar o subtítulo, O título é O Trabalho de Deus na Nossa Eleição. É assim que Deus trabalha. Parece estranho, A forma que Deus trabalha para nos salvar. Alguém adiantou aquele relógio? É estranho a forma, irmão, me dá só mais 40 minutos, por favor. É estranho a forma que Deus trabalha, não é mesmo, meu querido? E olhando assim, Deus ele não está condicionado às coisas deste mundo. E de fato não está. Sabe por quê, meu querido? Porque a eleição de Deus, o plano de salvação para a sua igreja, ela não começa aqui. Ela não começa. Pensar que a vocação da igreja, a eleição da igreja está condicionada ao que eu ou você venha fazer, é submeter a vontade de Deus à nossa vontade. E não é isso que a Bíblia diz. Ao contrário do que muitos pensam, não é o homem que dá o primeiro passo. Não é o homem que busca Deus. A palavra de Deus diz que nós o amamos por quê? Ele nos amou primeiro. E agora a questão é como que o amor de Deus se desenvolve para conosco. Vou falar aqui de pelo menos 4 formas do trabalhar de Deus na nossa eleição e vocação. No capítulo 3, Pedro diz assim: visto como pelo seu divino poder, quando nos referimos ao poder do Senhor, ao poder de Deus, podemos entender que Ele está além de todas as coisas. E também podemos entender que Ele está além da nossa compreensão, não é verdade? Você consegue definir o poder de Deus? Apóstolo Pedro, Deus divino poder. Não é um poder sobre-humano. É divino porque está além da nossa compreensão. Ele está além do nosso entendimento. E é por isso que Ele é divino. E quando fala de poder, Ele não é um poder. Ele é todo poder. Por isso Ele é Deus. E esse Deus, Ele não age condicionado às coisas deste mundo. Ele age aqui e além das coisas deste mundo. Porque afinal de contas foi Ele em que as trouxe à existência. Do nada Deus trouxe à existência. Que poder é esse de Deus? Aleluia, magnífico é o Senhor. Deus não está enclausurado neste mundo, meu irmão. O poder de Deus ele é transcendente. E esses versículos indicam que quando Deus ele executa o seu poder, quando Ele executa o seu poder, não há nada que possa impedi-lo. Não há nada que possa impedi-lo. Não, Deus quer salvar fulano e Ele não quer. Como é que...
Irmão, pega isso e coloca lado a lado com o poder de Deus. O que você me diz? O que você me diz? Apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele traz para nós um panorama da forma que Deus age. Para nós não vai ser estranho pular para Paulo aqui, até porque os próprios irmãos a quem Pedro se refere, eles tinham conhecimento dos escritos de Paulo também. Alguns versos mais à frente, apóstolo Pedro ele faz menção aos escritos do apóstolo Paulo. Então eu vou ler ele também. Capítulo 8, a partir do verso 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em outras versões, seu decreto. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho. Essa é uma visão panorâmica do plano de salvação de Deus. E eu pergunto para você, numa leitura breve aqui, Deus, ele começou este plano comigo e com você. Foi aqui? Foi por alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer? O que as escrituras dizem, meu irmão? Ele diz que os que de antemão conheceu. Isso aponta para um tempo fora do tempo. Certa vez eu fiz um comentário na postagem de um amigo meu, né? O tempo de Deus, o tempo nosso. E aí fiz um texto falando, Deus tarda, mas não falha. Aí alguns acho que nem leram o texto, né? Não, mas Deus não... Claro que Deus não tarda, Deus é soberano. Eu falei, irmão, foi isso que eu falei. Lê o texto, né? Mas e o que eu digo lá é que nós fazemos uma distinção, Cronos e Kairos, né? Que é o nosso tempo e o tempo de Deus. Mas isso é só para o nosso entendimento, irmão. Porque, na verdade, todo o tempo ele é o tempo de Deus. É só uma maneira pedagógica de poder a gente conceber. Isso tem em toda a Bíblia. Maneiras pedagógicas para a gente poder conceber essas coisas. Porque a mente humana não consegue conceber a forma que Deus trabalha. Ou a esfera que Deus trabalha, o plano que Deus trabalha. Não concebemos isso. E aí tem essa linguagem para que a gente possa entender melhor. Mas na verdade, todo o tempo ele é o tempo de Deus. Todo o tempo. E é nesse tempo dele em que ele executa a nossa vocação e a nossa eleição. De antemão, fora do tempo. E conheceu significa que houve uma intimidade. Isso é mais decepcionante para nós ainda como igreja. Porque se eu olhar para mim e perguntar assim, como que está a minha intimidade com Deus? Qual seria a minha resposta? Você, perguntar para você, como está a sua intimidade com Deus? Qual seria a sua resposta? Viu como é que nós somos, queridos, ingratos, muitas das vezes? Deus já tem intimidade conosco desde a eternidade. Desde a eternidade, Deus já tem intimidade conosco. E ele diz que os que conheceu também, os predestinou. Designa para um propósito. É lá nesse tempo em que ele desenvolve os métodos para que a sua igreja seja vocacionada. E nós já sabemos que o método estabelecido não é qualquer uma estratégia humana. Não é. O próprio Deus já estabeleceu, é através do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não existe um outro meio. Não existem estratégias humanas. Vamos fazer isso ou aquilo, colocar uma seta, indicação, uma luz de neon, que aí o povo olha, vamos ver o que tem ali. E aí nós vamos lá e... Não é isso que Deus está falando não, meu irmão. A igreja, ela foi comissionada, vocacionada para a pregação do Evangelho. Não existe meio termo. Não há nada que se agregar. Porque o apóstolo, ele diz que ele já é o poder de Deus. Ele já é o poder de Deus. Esses versículos indicam que não é um chamado sem poder.
Esse chamado é antes uma espécie de convocação vinda da parte do Rei do Universo. Esse é o trabalho de Deus na eleição. Amém? Rapidamente eu quero pular para o trabalho de Deus na justificação. No mesmo texto, o apóstolo Pedro diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Doadas. Ela foi entregue a você. Doar significa dotar, suprir, agraciar com o que é necessário e suficiente para vivermos a verdadeira vida. Levando em consideração o que as Escrituras falam, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o que Ele nos dá é suficiente. Primeira coisa que Ele nos dá é vida. Chama para a vida, justifica. Não há nada eu ou você possa fazer para poder se tornar desculpável diante de Deus. Mas, Senhor, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Eu acho que eu estou em crédito com o Senhor, né? Civilmente, humanamente falando, eticamente, não fez mais do que a sua obrigação. Com respeito ao próximo. Mas em relação a Deus, não mudou nada. O que tem que acontecer é uma saciedade da parte de Deus, daquilo que Ele está olhando para você e querendo já derramar, que é a sua ira. Isso tem que ser saciado, meu irmão. A igreja hoje, não a igreja, as pessoas hoje, no modo geral, elas vivem como se estiver tudo bem. Tudo bem, então isso está bom demais. Quando fala do diabo, eita, misericórdia. Tem um medo do diabo. É bom ter mesmo, né? Ele é o cachorrinho de Deus para poder pegar no seu calcanhar. Mas terrível é cair nas mãos do Deus vivo. E irado. Se não houver nada que possa satisfazer Deus, a ira dele vai continuar iminente. Mas na justificação acontece algo maravilhoso. Olha só o trabalhar de Deus. Acontece algo divino, sobrenatural, extraordinário. Deus se faz carne. Olha só, o Deus que não precisaria sair do seu lugar de glória por causa de seres inferiores, meros mortais. Ele abre mão da sua glória e vem como homem, padece, sofre, é transpassado para mostrar para mim e para você como é que se vive uma vida de piedade, porque essa é a verdadeira vida. Ele mostra que a piedade não é apenas, ela não está ligada somente à misericórdia, de olhar para o seu próximo e dizer, olha, tadinho dele, eu me compadeci, eu vou ajudar para ver se... Jesus Cristo, através da sua vida, Ele mostra que a piedade, ela é muito mais do que isso. E é isso que o apóstolo Pedro fala lá, a verdadeira vida e piedade. A piedade, ela está relacionada tanto a Deus, quanto ao seu próximo. Essa é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira vida. E depois que Cristo cumpre tudo isso, Ele ainda é morto. Sacia a ira de Deus. E eu e você continua numa boa ainda. Mas quando se alcança, obtém o verdadeiro conhecimento de Deus, você diz, eu não poderia fazer isso mesmo. Eu não poderia fazer isso. Eu jamais poderia entregar minha vida e saciar Deus. Eu jamais poderia fazer algo que alcançasse a Deus. Até mesmo as minhas boas ações eram motivadas pelo pecado. Até mesmo as minhas boas ações eram motivadas pelo egoísmo. Tudo que eu fazia de bem para o meu próximo era, na verdade, esperando receber algo em troca. E se não recebesse, eu ainda jogava na cara ainda. Está vendo aquele dia que eu te emprestei açúcar? Hoje eu precisei e você não me emprestou. Quando se reconhece isso, aí acontece aquilo que aconteceu com o apóstolo Pedro. O arrependimento.
E pela fé você diz: eu quero esse Jesus. E aí Jesus então ele pega, era exatamente, foi para isso mesmo que eu vim. E aí então Jesus pega o seu manto de justiça, e você prostrado no chão de joelho, e Jesus coloca o manto sobre você. Pega os seus pecados e os recebe na cruz. Recebe a ira de Deus na cruz. Mas Ele é Deus. Então Ele toma a sua vida novamente. E Ele diz para Deus Pai: Pai, eu o declaro justo. Essa é a obra de Deus, esse é o trabalho de Deus. Pergunto para você, meu irmão, o que você poderia fazer para se justificar diante de Deus? Agora você vem dizer que fez alguma coisinha, estou em crédito com Deus? Agora você vem dizer que fez uma boa ação, Deus é obrigado a te recompensar de alguma forma? Agora vem dizer que contribuiu na igreja, agora Deus vai te dar 100 vezes mais. Aquele que teve a mente transformada, que foi alcançado pela graça, ele se contenta em ser justificado. Ele se contenta, hein? Porque isso ele não poderia fazer por si mesmo. Mateus capítulo 3, verso 13 e 15, fala-nos dessa justiça, que mais uma vez é um ato divino, porém sacrificial e vicário, e só Deus pode fazer. Só Deus pode justificar. Na santificação, na justificação, fomos livres. E nesse ato de Deus, somos livres da culpa do pecado. O pecado que fazia com que Deus olhasse para você e Jesus atribuiu a você justiça. E agora Deus o recebe como filho. E não lhe imputa mais pecado. Livres da culpa do pecado. Não há como entender justificação se não houver o conhecimento completo daquele que nos justificou. Não é isso que o apóstolo Pedro fala aqui no verso 2, no verso 1? Os que obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus. O apóstolo Pedro, ele baseia a sua fé na justiça de Deus. Toma por base a justiça de Deus. E nos chamou para a sua glória e virtude por meio dela. Agora eu quero falar do trabalho de Deus na santificação. Para que por meio delas, disse Pedro, pelas quais não tem conduzida a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória, Deus atrai para si, pelas quais não têm sido agora doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas possa acrescentar aqui a santificação. Uma vez justificados, o crente vive agora uma vida de santificação, de submissão. E se formos procurar entender, a palavra-chave dessa carta de Pedro é realmente um desenvolvimento da fé. É um crescimento espiritual que Pedro orienta de certa forma aqui aos seus irmãos. E para isso Deus nos deixou a sua palavra como regra autoritativa. E é nela que devemos buscar este conhecimento. E ao mesmo tempo que conhecemos Deus, nos santificamos. Agora eu entendo porque a igreja não está se santificando. Agora eu entendo. E quando eu falo igreja, eu estou falando nós. Porque não buscamos o conhecimento na palavra de Deus. É muito comum quando conversamos algum assunto relacionado à igreja, o que mais se ouve são opiniões pessoais. O achismo tomou conta. As opiniões são baseadas nisso. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo. Onde na verdade, como cristão, deveriam ser, rapaz, a Bíblia diz isso. Assim diz as Escrituras. Meu querido, nem Satanás resistiu quando Jesus, ao ser sentado, diz: assim está escrito. Não há argumento contra as Escrituras. Contra a sua opinião, sim,
porque a sua opinião é relativa. Cada um tem o seu ponto de vista. Mas as Escrituras, ela não tem meio termo. Ela é o que Deus disse e acabou. E ponto final. E o que Deus disse, está dito. Quase que eu falo está dizido. Está dito. E isso nos ajuda a viver um evangelho, irmão, tanto de renúncia, que é essencial para a nossa santificação, quanto de sustentação. Ou seja, eu falo isso que a Escritura está dizendo e sustento. É isso que o apóstolo Pedro também está falando para os seus irmãos aqui. Sustentar aquilo que eles haviam aprendido. Se eles houvessem aprendido isso, não havia a necessidade de escrever uma segunda carta. Mas o que Pedro fala aqui em algumas partes, principalmente na introdução, é praticamente quase a mesma coisa da sua primeira, trazendo à mente dos irmãos a necessidade deste conhecimento, de perpetrar a palavra de Deus no seu entendimento, no seu coração. E eu pergunto para nós como igreja, como está a palavra de Deus aqui no nosso coração? Como está a palavra de Deus aqui na nossa mente? Intelectualmente. Como está o nosso entendimento acerca da palavra de Deus? Por aí já vemos como temos falhado nisso. E é por isso que não há santidade. Mas o mandamento de Deus é: sede santo, porque acabou. Quem falou isso? Pronto. Não tenho que discutir. Na santificação, somos livres do poder do pecado. Na justificação, fomos livres da culpa. Na santificação, livre do poder do pecado. Mas você olha na igreja como todo... Meu irmão, quero deixar muito bem claro isso. Quando eu falo de igreja, eu falo da igreja terrena. Templos constituídos de pessoas. O pecado, ele é gritante. O pecado tem muito mais poder sobre as pessoas do que a palavra de Deus sobre ela, sobre o pecado. Se fosse o contrário, se houvesse santificação, aí sim, livres do poder do pecado. Mas, irmão Alex, então não iria pecar mais? Não, claro que sim. Mas haveria uma resistência contra isso. E mesmo diante da resistência, se houvesse uma queda, haveria arrependimento. No arrependimento haveria confissão. Na confissão haveria a necessidade da busca de ajuda. Meu irmão, me ajuda, porque eu estou precisando disso. Me ajuda, eu estou pecando nisso. Não há prazer em cometer pecado. Isso é santificação. E Deus nos ajuda através da sua palavra. Agora eu quero falar do último trabalho de Deus. É o trabalho de Deus na glorificação. Amém? Afinal, não é isso que nós almejamos? Amém, irmãos? Amém. Eita glória! Glorificação. Essa é a esperança da igreja. É acordar pela manhã e... Meu Deus, é hoje. É hoje que meu Senhor volta? Até agora, não, acho que ainda falta mais umas 2 trombetas. Então eu vou trabalhar, mas... eu vou manter aqui, ó, vigilante. Vigilante, porque meu Senhor vem. Essa é a esperança da igreja. O apóstolo Pedro escreve essa carta com a expectativa de manter abrasada essa esperança, de manter viva no coração dos seus irmãos. A vinda do nosso Senhor, meus queridos. Não podemos abrir mão desta verdade, como eu já falei aqui no início. Pedro continua aqui dizendo, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, e eu te pergunto, e essa não é uma promessa do nosso Senhor? Hã? De que ele voltará? O próprio anjo diz a Maria, né? O que você está olhando aí? Não, o Senhor está voltando. Não, mas do jeito que ele está subindo, ele vai voltar também. Ele vai voltar. Ele vai voltar, e ele diz, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina. Trabalho de Deus na glorificação. É óbvio que o apóstolo tinha em mente esse grande acontecimento, e ele desejava isso.
Ele faz referência no verso 17, no verso 18, ele diz o seguinte: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. E o que aconteceu no Monte Santo? Jesus se transfigurou. A glória dele envolveu ele. E aqueles discípulos caíram no chão atemorizados. Imagino eu que Pedro, depois de toda essa experiência, ele diz: olha, é daquele jeito que nós vamos ficar. É daquele jeito. E eu quero isso, eu desejo isso. João vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 2, ele diz que nós seremos semelhantes a ele, assim como ele é, assim como nós o vemos, nós também seremos. É a glorificação, meu querido. É o desejo farto de poder sair desse sofrimento, deste mundo de pecado, para estar eternamente com Deus em corpo de glória, incorruptível. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, fala deste grande acontecimento, e mais uma vez, o poder de Deus é manifesto nesse ato único e exclusivo de Deus. Olha aí o trabalhar de Deus. Este é o trabalho de Deus, meu querido, na nossa salvação. Coparticipantes da natureza divina. Eita glória! Amara sulecândalas. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja Deus, meu irmão. Imaginou você de corpo glorificado, sem as marcas do pecado, sem as marcas de uma vida devassa, pregressa, sem as rugas de expressões por conta do pecado. Fomos sujeitos a isso. Tudo isso sumirá quando formos glorificados. E se já somos bonitos assim, que dirá glorificado? Amém? E aí, livre da corrupção das paixões que há no mundo. Olha só como Pedro diz aqui no verso 4 ainda: coparticipante da natureza divina, glorificado, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Não há nada agora mais para nos influenciar a partir desse momento. Somente agora desfrutar da presença de Deus. Deus finaliza seu trabalho. E enfim, glorificação, livre da presença do pecado. Aplauda a Jesus. Glória a Deus. Fica de pé, meu querido. Glorifica a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Porque esse é o trabalhar de Deus na nossa salvação, na nossa vocação e eleição. Louvado seja Deus por isso. Glorifica a Deus mesmo. Diz: Senhor, eu quero ser glorificado. Oh, Deus maravilhoso. Mas, Pai querido e soberano Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, por esta oportunidade. Momento como este oportuno, Senhor Deus, para trazer à mente do teu povo, Senhor, as tuas promessas. Promessas essas, Senhor Deus, que não estão ligadas às coisas desse mundo. São promessas gloriosas, promessas de um reino, Senhor Deus querido, glorioso, um reino eterno, o reino, Senhor Deus, que está debaixo do teu governo, Senhor. Pai, a tua igreja, Senhor Deus, muitas das vezes eu sei, não é a intenção, Pai, não é a intenção, eu creio, mas é a circunstância, Senhor Deus, é o meio em que nós vivemos. Muitas das vezes nos deixamos ser influenciados por isso, mas graças a Deus, o Senhor, através da sua palavra, Deus amado, traz novamente aos nossos corações, abraça no nosso coração a promessa, Senhor Deus querido, de um corpo de glória, de um lugar que o Senhor está preparando para nós na eternidade, Senhor. E se não fosse o Senhor trabalhar em nosso favor, de nenhuma forma, Deus, alcançaríamos este lugar precioso.
Deus, obrigado, Senhor Deus, por nos incluir, Senhor Deus, neste plano extraordinário e divino, Senhor. E nós te agradecemos, ó Pai amado, pelo muito amor com que nos amou e pela graça abundante, Deus amado, que foi derramado no meio do teu povo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Aleluia, meu Deus. Que Deus seja louvado e glorificado.